Olá, eu sou Eduardo Key, eu sou diretor de Educação Médica Continuada. Estamos aqui no nosso laboratório itinerante no PCI Plus, esse evento que é o primeiro ano que estamos fazendo aqui no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E foi um evento onde nós reunimos pessoas não só do Brasil, mas de toda a América Latina e da Europa, convidados internacionais com muita experiência, e tentamos agregar em 2 dias evento de alta qualidade em relação a CTO, imagem e fisiologia, método de preparação de placa, sempre junto com casos ao vivo e extremamente difíceis. Então, nós estamos aqui com o Dr. Daniel. Daniel é nosso amigo, cardiologista intervencionista da Suíça, com ampla experiência em CTO. Estamos aqui também com o Alexandre Quadros, nosso colega, cardiologista intervencionista do Sul, também com bastante experiência no ramo de CTO, e com o Tanas Jatene, nosso diretor aqui de comunicação. Tanas? Obrigado, Key. Realmente, nesses 2 dias, tivemos casos fantásticos de CTO. É muito bacana ver o quão madura e o quão avançada está a nossa cardiologia intervencionista. E ter o privilégio de ter aqui 2 experts no assunto, né, Key? E queria ouvir do Quadros, que é o responsável pelo registro Latam de CTO, né? Como é que anda o registro e que informações que esse registro traz para a nossa realidade local. Obrigado, Tanas. Em primeiro lugar, queria cumprimentar vocês e a sociedade pela iniciativa, não só aqui desse podcast e videocast, que é uma grande iniciativa, eu acho que é o futuro, né, da comunicação, mas o evento realmente tem sido, até agora, na minha opinião, está espetacular o evento, está realmente muito proveitoso, assim. Eu acho que está todo mundo gostando assim, desse formato. Agradecer o Daniel, que veio da Suíça para contribuir, né? O Daniel foi um dos pioneiros aqui da CTO no Brasil, junto com vários outros colegas. E o registro a gente começou justamente nessa época, quando a gente começou a fazer os cursos, né? O primeiro CTO Summit foi em 2016, e naquele evento a gente já planejou o registro, que começou em 2018. Então o registro já tem 6 anos, 4.000 pacientes, e eu acho que é uma iniciativa importante para a gente monitorar a evolução da angioplastia de oclusão crônica no Brasil e na América Latina, porque o registro começou brasileiro e rapidamente se expandiu para a América Latina. Hoje tem 9 países participando do registro, tem Argentina, México e vários outros países. E a gente tem uma taxa de sucesso atual em torno de 87%, vendo assim que bem relevante, né? e comparado assim com registros de outros países, que hoje em dia é 95% já o sucesso no Japão, né? Mas alguns dados importantes do registro é que a maioria dos pacientes tem angina. A gente tem segmento de 1 ano já numa corte significativa, e a gente tem visto que mais de 80% ficou sem angina. Então, isso é uma efetividade na prática do mundo real. E, por último, que a técnica mais utilizada até agora é a via anterógrada. Então, apesar da gente ver toda essa evolução da oclusão crônica, ainda a via anterógrada é a via predominante. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre se lembrar. Por mais que a gente saiba fazer retrógrado, ADR, a gente tem que sempre focar como a gente faz bifurcação, no provisional, que é o mais simples. O mais simples, ele não necessariamente é pior, né? Então, o mais simples é o que a gente gasta menos tempo, menos contraste, menos radiação, menos dinheiro, e se a gente consegue um resultado equivalente, é o que a gente tem que focar. Então, em linhas gerais, o registro atualmente, eu acho que essas são as informações principais. Sem dúvida, é importante você ter falado da angina, né, Quadros, que realmente o principal objetivo quando a gente abre uma CTO é pensando na angina, né? Existe um racional, né, de achar que tratar uma CTO a gente pode reduzir eventos duros, né? Mas a gente teve recentemente, Daniel, alguns estudos randomizados. A gente carecia ainda de estudos randomizados no contexto de CTO, mas nós tivemos recentemente esses estudos publicados e aparentemente o maior benefício de abrir uma CTO é realmente a melhora da angina, né? O que você pode dizer, Daniel, para nós em relação a esses estudos publicados recentemente? Primeiramente, quero agradecer o convite para participar nesse evento que eu acho bem educativo, bem feito. Gostei muito desses 3 dias. Então,
os estudos, sim, a dificuldade que temos hoje de incluir pacientes nos estudos randomizados. Eu acho a iniciativa de entrar os pacientes reais que a gente trata nos registros traz muita informação. A gente sabe desfecho clínico duro como a mortalidade é muito difícil para baixar, porque a mortalidade desses pacientes já é baixa. Já é 1 dos 2% por ano, então vai precisar de um estudo enorme, então ninguém vai fazer isso. Então, já fico contente que temos indicações que a qualidade de vida é primordial. Esse, do ponto de vista do paciente são a sintomatologia, qualidade de vida. Então, isso é o nosso trabalho de dia a dia, de dar uma indicação para o paciente, onde a gente tem mais ou menos certeza que vamos ajudar no dia a dia. Demos esses dados dos registros. Como você falou, tem essa melhora da sintomatologia, da qualidade de vida. Isso eu acho o desfecho mais importante para esses pacientes. Mesmo sendo que são intervenções complexas, precisamos ser seguros, porque a gente sabe que são procedimentos de maior complexidade com uma faixa de complicações mais altas. Então, precisamos ter operadores com muita experiência que podem fazer esses procedimentos com mais segurança. Enio, você muito bem falou, né? Os procedimentos CTO, geralmente, eles são procedimentos mais complexos. Muitas vezes, está sujeito a mais complicações, né? Quais conselhos, quais tips and tricks você daria para aquele intervencionista que está começando a se interessar no campo da CTO, né? Para se tornar um bom intervencionista híbrido, né? Bom, primeiramente, o interesse, ser empolgado, porque o caminho não é fácil. A gente fez esse caminho. Eu vivenciei muitos que saíram desse caminho, foram para o estrutural, porque estava mais fácil, traz mais lucro também. Então, ser empolgado, ter a paciência de realmente entrar nesse caminho, porque são procedimentos, são a quantidade de procedimentos que você vai fazer. O mais importante, não comece com o mais complexo. Começa com complexidade menor, vai passo a passo, aprendendo todas as técnicas que a gente tem. Hoje em dia, tem gente que vai no seu laboratório, na sua sala de hemodinâmica, ajudar vocês, que a gente chama de proctor. Então, na minha época, isso estava mais difícil. Hoje é mais fácil. Então, você tem acesso a proctors para ser acompanhado nesse caminho com mais segurança, porque se você fica observando os procedimentos nesses congressos e volta para casa, acho que você pode reproduzir isso, é difícil, é perigoso também para o paciente. E mesmo na Suíça, Daniel, existem centros, esses procedimentos de CTO, eles se concentram em alguns centros ou isso é pulverizado em vários locais? Questão bem difícil, porque desses centros são poucos, finalmente são 3 ou 4, onde realmente tem um programa de CTO. Tem centros que chamam proctors para fazer o CTO, centros que têm menos números. O problema tem médicos que não mandam o paciente para um centro, porque eles estão com medo de perder o paciente. Então, eles chamam proctor. Assim, eles fazem procedimento com proctor, que é bom, acho bom, porque finalmente tem o profissionalismo, mas centros onde realmente tem um programa são 3, 4. Muito semelhante aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil são poucas instituições que realmente têm a capacidade, o profissional capacitado para fazer CTO, né? E a grande maioria ao redor do país, né, convida o proctor de fora para realmente auxiliar nos procedimentos.
E a gente não tinha isso, né? Que a gente não tinha esses proctors há um tempo atrás. O Daniel foi um pioneiro nisso. Acho que ensinou muita gente pelo Brasil todo, né? Teve um papel muito importante na pulverização do conhecimento nessa área de CTO. E eu lembro, eu participei dos primeiros CTO Summits e eu lembro nitidamente, quadros assim, falava-se de técnicas e a gente praticamente não tinha nada de material de CTO disponível no Brasil, certo? Algumas pessoas traziam até assim uma importação direta, né? E hoje a gente já tem um arsenal importante de materiais disponíveis aqui. Como é que está a realidade em relação à disponibilidade dos devices aqui no Brasil? Eu acho que atualmente a gente tem praticamente tudo, assim, de fios guia, por exemplo, da Sarri, que é a principal fabricante, microcatéteres também tem várias opções, a Boston tem uma linha grande, várias empresas. Mas isso que tu falou é muito interessante, assim, esses primórdios, porque em 2015, no final de 2015, a gente fez uma reunião para definir o programa de CTO que a gente ia começar os cursos quando eu era diretor científico da sociedade. Então, nessa reunião, se decidiu fazer um curso de CTO. Aí se pensou, quem é que vai dar as aulas de CTO? Ninguém sabia. Então, ninguém sabia dar aula de CTO porque ninguém sabia CTO. O Ibarra estava indo para o Canadá, o João tinha voltado do Dimitri, mas estava começando. Você está falando de menos de uma década atrás, né? 2015, final de 2015. Então, em 2016, a gente fez o CTO Summit, o Daniel, o Stefani e o João Bruno vieram e deram todas as aulas. Uhum. Cada um deles deu 8 aulas. Então, isso no primeiro. No segundo, já teve algumas aulas de brasileiro. Teve no terceiro e agora a gente ganhou esse momento aí, né? Então, acho que isso é uma coisa bacana de ver essa evolução, assim, em menos de uma década, como tu dissesse. Mas o que a gente está vendo em termos dos proctors é semelhante com o estrutural. Então, tu vê que em muitos centros tem colegas fazendo TAV, fazendo fechamento de apêndice, FOP, e eles estão chamando proctors. Isso é o que está acontecendo na CTO. Mas eu acho que na CTO, assim, se tivesse que dar eu acho que as três principais coisas que precisa fazer com uma CTO, qualquer um pode fazer, que é fazer a injeção contralateral, a primeira, usar um microcatéter, a segunda, e estudar é a terceira. Então, isso aí não depende de proctor. Então, com esse conhecimento, um microcatéter com uma injeção contralateral, tu consegue fazer 80% dos casos. E os 20% que tu não vai te dispor a fazer, porque o JCTO é alto e tu sabe que a taxa de falha é muito alta, tu já tentou e não conseguiu, tu vai chamar um próprio. Então, talvez no futuro, eu não sei como é que vai isso evoluir, mas o que a gente vê é que os colegas querem fazer. Uhum. Né? Então, todo mundo quer fazer TAV, todo mundo quer fazer CTO, talvez MitraClip seja um nicho, porque é muito complexo, e envolve um aprendizado de eco que é muito mais complexo. Então, o ideal seria isso, que tivessem centros que só fizessem CTO, ou só fizessem TAV, como é na França, por exemplo. Uhum. Na França não é qualquer hospital que faz TAV, isso é regulado. Então, é regulado por quê? Porque o governo não paga. Então, essa é a maior regulação que a gente pode ter. Não adianta mandar. Tem que ter uma regulação. E outra coisa, o registro francês de TAV, por exemplo, ele só é um registro completo porque o hospital só ganha o reembolso se botar no registro. Então, é isso. Então, eu acho que a gente tem que entender. Mas o mercado é uma coisa difícil de regular, né? E claro que a gente sabe que o importante é atender o paciente. Então, se a gente consegue descentralizar o conhecimento e o atendimento, que é o que, por exemplo, se faz no atendimento ao AVC em Portugal, por exemplo, eles estão credenciando cardiologistas para poderem dar assistência. Não tem neuroradiologista para todo mundo, no Brasil também não tem. Então, acho que a gente tem que pensar, na verdade, no paciente, que é o final do nosso objetivo, né? E esses eventos que são feitos, de tipo CTO Club, Swiss CTO, acho que são fundamentais, né? Vocês pegam cardiologistas extremamente experientes que fazem caso ao vivo, discutem os casos, discutem as tips and tricks e conseguem, com isso, ajudar a difundir um pouco e aumentar o interesse para aqueles que ainda têm alguma coisa
brotando ainda. Já que tu falou do Swiss CTO, eu vou fazer uma propaganda do Swiss CTO para não deixar o Daniel fazer a propaganda. Porque eu tenho ido no Swiss CTO, acho que fui quase todas as edições, está no 8º agora, no 7º? Não, foi quinta. Quinto? E então o que a gente vê é que os operadores, eles tentam resolver o caso da maneira mais simples. Isso é uma coisa bacana de ver. Operadores de ponta do mundo inteiro. Esse ano tinha o Bill Lombardi, tinha o Brilax, tinha o pessoal da Europa, né? E o Daniel, a gente está fazendo, a sociedade está fazendo esse evento em parceria com o Swiss CTO. Então ele e o Gregor vieram da Suíça, então a gente agradece isso muito. Mas eu queria que o Daniel também falasse em relação a isso, porque o Daniel é uma pessoa que é completa no sentido da expertise, mas também tem esse foco no paciente, né, Daniel? Eu acho que isso é o principal, o foco é o paciente, nós somos humanos. Então, eu vou dar uma aula agora sobre o ego, né? Porque tem muito ego na nossa área, então precisa colocar o ego no segundo lugar, porque no primeiro lugar é o paciente. Então, todo o trabalho que a gente faz é na busca de qualidade de tratamento para o paciente, e evitar procedimentos innecessários, mas de ajudar pacientes que precisam de ajuda. Então, o foco é o paciente. Então, também o curso que a gente estabeleceu em 2019, antes do Covid, então a gente não teve o evento 2020, mas o 21 já teve. O objetivo desse evento é colocar o paciente no foco. Então, tudo é focado na indicação, na segurança, mas também o paciente, ele quer segurança, mas também que você seja eficaz, que você vai ajudar a oferecer um tratamento profissional. Então, o Swiss CTO and Chiefs é um evento quase de uma família, de uma grande família, onde o espírito você pode perguntar tudo o que você quer. E ninguém vai falar que você não entende nada da área, porque todo mundo começou um dia. Então, você não nasce como mestre. Então, é um aprendizado. A gente quer oferecer um ambiente onde você pode aprender com amigos. Só para complementar e para não pensarem que isso aqui é só uma propaganda do Swiss CTO, tem vários cursos no mundo importantes CTO. Tem um curso em Nova York, tem o ML CTO, que é na França, tem o MCTO Club, e tem um curso em Londres, que é do James Pratt, que foi o professor do Daniel, foi um dos mentores, né, Daniel? Que eu achei muito interessante, que é um curso que eu já fui, que é muito evoluído e muito avançado, que o ano passado eles evoluíram para um curso com 4 tripés, que era CTO, Chip, Cálcio, que ele foi um dos pioneiros a investir no cálcio há 3 anos atrás. Eu até pensei assim, o cara está investindo em cálcio, agora a gente está vendo por quê. E assistência ventricular. E esse ano o curso dele tem 4 tripés: CTO, Chip, cálcio e paciente. Um dos pilares é foco no paciente. Patient-derived outcomes. Os desfechos que interessam para o paciente. Eu queria voltar no que tu falasse da qualidade de vida, porque a gente trabalhou com qualidade de vida, eu tenho alguns trabalhos já publicados com qualidade de vida, com o Seattle, que a gente aplicou lá no Instituto, nos pacientes. E uma coisa que me chamou a atenção no isquímia, que eu acho que não é muito pouco falado, que é a qualidade de vida do isquímia, ela melhorou no braço invasivo. Só que depois do primeiro ano, essa melhora diminuiu e no terceiro ano equiparou. E uma das, vamos dizer assim, dos argumentos que o pessoal diz para que contra a intervenção, em 3 anos não tem diferença na qualidade de vida. Tudo bem, só que o paciente ficou 3 anos com uma qualidade de vida ruim para dali a 3 anos recuperar a qualidade de vida. Então a gente tem que perguntar para o paciente, tu quer passar mal 3 anos e daqui a 3 anos tu vai ficar bem, ou tu quer fazer uma coisa que resolva o teu problema agora e tu ter uma vida praticamente normal? Só que a gente não fala isso para o paciente. Essa informação ela é apresentada de outra forma. A qualidade de vida é igual em 3 anos. O paciente não entende isso. Então, acho que é muito importante a gente interpretar e passar para o paciente o que ele realmente quer, e ele vai decidir com a família dele, com as crenças dele e com o que ele precisa para a vida dele. Eu gosto muito desse tópico
E quando a gente tem estudos comparativos de tratamento percutâneo com cirurgia, é muito nítido que durante um ano o paciente de cirurgia tem uma qualidade de vida pior do que o de angioplastia. Demora um ano para essas curvas se aproximarem. E você mencionou que ele parece ser um visionário, né? Tem um estudo muito interessante que eles ofereceram para o paciente a opção do tratamento percutâneo e da cirurgia para coronariopatia. E eles perguntavam até quanto que ele aceitava de mais eventos para não abrir o peito. E o paciente aceita o dobro de AVC. Foi falado para ele, se você fizer angioplastia, você tem 1% de AVC, se você fizer cirurgia, 2%. Se você fizer angioplastia, você tem tanto de mortalidade, de cirurgia ao dobro. Tudo foi proposto para ele. Então, no final do estudo, o resultado é que eles aceitam o dobro de AVC, o dobro de morte e o dobro de reintervenção para não abrir o peito. Então, são todas informações, né, muito interessantes da preferência pessoal e às vezes o desfecho que é importante para a gente não é o que é importante para o paciente, né? Ele se preocupa muito mais com o AVC do que a gente que está preocupado com morte. Para ele o AVC pode ser o final da... Geralmente é o AVC, né? Exatamente. Então, acho que foi ótimo o nosso bate-papo. Agradecer a presença de vocês. Você falou do Swiss CTO, mas quem não puder ir para o Swiss CTO, a gente teve a oportunidade aqui no PCI Plus de assistir, né? A gente assistiu o Daniel fazer casos de CTO, o Gregor também, casos fantásticos. Então, quem puder ir para o Swiss CTO, ótimo. É um país fantástico, curso maravilhoso, mas aqui no PCI Plus a gente também traz essa oportunidade aí para os nossos intervencionistas. Agradecer ao Quadros, agradecer ao Daniel mais uma vez por essa parceria com o Swiss CTO. Só para a gente lembrar, o ano que vem é setembro. Setembro, 2 dias em setembro, né? São 3 dias. 3 dias? Tem um curso que a gente não chama mais de fellow, porque às vezes tem fellows de 40 anos que querem ainda entrar nesse mundo. Então você não pode chamar ele de fellow, a gente chama ele de cheap starter course. Então tem o primeiro dia são aulas, mas combinado com hands-on. Que bacana. Esse ano a gente fez um dia inteiro, eu acho. Eles gostaram muito. Foram mais de 30 participantes, eles adoraram. Fantástico. Agradecer mais uma vez, Daniel, a presença e a parceria com o Swiss CTO, Quadros, Tanas, meu amigo, muito obrigado aí. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos.